Milagre Sábio. Muito obrigado por estar conosco. Vou pedir que a senhora pode escolher ficar aqui na parte de cima ou na parte de baixo. Obrigado, doutora, fique à vontade. Seja bem-vinda. Eu tenho, assim, trabalhado com a triagem do Natal já faz bastante tempo, desde o início do teste do pezinho. Eu recebi os casos iniciais desde 1997, através de uma conversa no hospital universitário, mesmo antes de existir toda a estrutura que hoje existe. Então a gente já tem uma experiência relativamente boa com essas duas doenças que eu vou falar hoje, que é a hipotireoidismo congênito e a hiperplasia adrenal congênita. Então, como você quer assim, o público hoje, que é eclético, assim, então a gente vai falar algumas coisas básicas e depois os resultados que a gente está tendo com os nossos casos diagnosticados, do acompanhamento que essa criança é feito lá no IMED. Então, o hipotireoidismo é a condição resultante da falta de ação dos hormônios tireoidianos nos vasos que circulam no organismo. Então, a tireoide normal, ela é analisada, melhor, né? Inferior, dá pra ver tranquilo. E essa conversa sempre tem quando a mãe chega para perguntar o que é isso, que doença é essa, né? A tireoide, ela é uma região do pescoço, é um órgão normal, a criança ela nasce com a tireoide, ela tem uma autogênese formada, né, embrionária. Em geral, na criança a gente não consegue ver a tireoide, em alguns casos ela é um pouquinho evidente, mas em geral, ao examinar o pescoço, não consegue ver essa glândula. Mas em algumas crianças a gente consegue ver essa tireoide não modificada. Qual a importância do hipotireoidismo na infância? É uma causa evitável da deficiência mental, tem uma enorme facilidade terapêutica, um tratamento barato, uma vez ao dia, e é uma endocrinopatia frequente na faixa etária pediátrica. Os sinais e sintomas, quando ocorrem ao nascimento, a gente chama de hipotireoidismo congênito. Então, quando esse hipotireoidismo se manifesta a partir do nascimento. E os sintomas são bem escassos e inespecíficos no primeiro mês de vida. É daí que existe a importância de fazer a triagem neonatal, porque antes de apresentar qualquer sintoma, como outros vezes que o Dr. Charles está comentando, a gente tem como iniciar o tratamento e evitar uma sequela muito grave, que é a deficiência mental. E o diagnóstico e tratamento precoce evitam totalmente as sequelas. Então, o quadro clínico vai depender da intensidade de deficiência hormonal, da época de instalação e da duração até o início do tratamento. Então, os sintomas podem não ser bem evidentes, mas em alguns casos a gente vê uma língua um pouco aumentada, uma pele um pouco amarelada, um choro rouco. Mas esses sinais aparecem em menos de 5% das crianças que têm a doença. Então, icterícia prolongada, dificuldade alimentar, constipação, a pele mais esbranquiçada, essa fluxo marmorada, a hérnia umbilical, a macrolosia, que é o tamanho da língua aumentada, a fontanela posterior ampla, presença de bradicardia e a face retinoide, que dificilmente vê um recém-nascido. Isso é um quadro que vai evoluir. Então, aqui, lá que tem esse hipotireoidismo congênito, na chegada, né, com menos de 30 dias de vida, a gente vê assim, uma língua um pouco saliente, assim, protuberante, uma hérnia umbilical, um choro, a gente descobriu, mas existe um choro rouco, e assim, 2 meses após o tratamento, a gente já vê uma diferença importante na face da criança, e a hérnia umbilical, rapidamente, ela evolui também. Você achou sobre o tratamento? Então, o quadro clínico evolutivo é a pele áspera, a obstrução nasal, rinorreia, rouquidão, o mixedema, que é edema generalizado, o atraso do DPM, que começa a ficar nítido, a hipotonia muscular, a pseudohipertrofia de panturrilha, que a gente vê em crianças não tratadas, constipação, comprometimento cardíaco, a hipotermia, a anemia e o que é grave, assim, a deficiência mental grave que as crianças podem ter. Então,
Então, aqui, esse slide eu sempre gosto de mostrar, é uma menina de 9 anos, que a gente encontrou assim, casualmente numa visita que eu fazia parte, uma criança que tinha uma baixa estatura importante esse aspecto físico, com esse faces na primeira esse face que é o chamado face seletivo, né? E após 2 anos e pouco de tratamento, ela muda totalmente o aspecto físico, só que a parte mental, ela não consegue melhorar. Então, é uma deficiência mental muito grave, sem regressão mesmo do tratamento, se a gente iniciar o tratamento tarde. Eu chamo atenção para isso porque a gente que lida com pediatria, a gente tem uma pressa tão grande de chamar a criança, de vir, de entrar com a medicação, e isso a gente passa para quem está com a gente, porque realmente é isso que faz a diferença, a gente tratar na idade certa. Nós vamos mostrar alguns casos adiante. Aí, por exemplo, um outro caso de hipotireoidismo congênito de 5 anos de idade, sem diagnóstico precoce do tratamento. Então, a criança tem uma baixa estatura importante, um face diferente, um face infiltrado, demasiado, a raio-x da mãozinha é uma idade de recém-nascido, então eles têm um atraso de crescimento e um retardo mental muito grave. E a gente ainda vê esses casos e a gente se preocupa ainda de voltar a ver quando a cobertura cai. Então, a cobertura populacional de fazer a triagem mental tem que ser muito boa, para a gente não voltar a ver esse tipo de caso. Então, bom, a estratégia de detecção do hipotireoidismo congênito e a metodologia do nosso estado é a coleta na primeira semana de vida. Assim, aí se permite que se colete até 30 dias de vida, mas eu vou enfatizar e falar já disso, que assim, a coleta tem que ser feita na primeira semana de vida, idealmente 3 a 5 dias de vida, para que a gente não tenha um início de tratamento tardio e a gente consiga preservar o quadro neurológico da criança. Então, essa coleta tardia, às vezes com 25, 29 dias, atrasa demais a chegada da criança no serviço de referência. É dosado ainda o TSH e o T4, e o nível de corte do TSH, inicialmente era de 20, e atualmente, até 2012. E agora, a recomendação nacional, a gente participou do trabalho em 2012, e o nível de corte recomendado atualmente é 10. Existem estados que estão fazendo um nível de corte de 6 de TSH, mas assim, isso não é uma recomendação formal, então ainda existe diferença de estado para estado. Tem países também, tem países que ainda usam 20, tem países que usam 10, tem países que usam 6 de TSH para detecção do hipotireoidismo congênito. Quando a gente abaixa o nível de corte, a gente acaba pegando mais casos, convocando mais casos. E muitas vezes, às vezes, pegando casos leves. E talvez essa criança não tivesse uma deficiência mental tão grave que fosse realmente necessário incluir, chamar essas crianças no programa de triagem. Então, essa questão do nível de corte do TSH ainda existe uma unanimidade, mas assim, a maioria dos estados recomenda esse nível de 10. Então, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem a realização da triagem 100% dos municípios. A cobertura ficou acima de 84% dos recém-nascidos de Mato Grosso do Sul. Então, teve anos que a cobertura foi um pouco melhor, depois teve uma queda. Então, existe um trabalho a ser feito no sentido de ampliar essa cobertura. Aqui também existe uma questão de laboratórios particulares que ainda podem estar fazendo esse tipo de exame, mas, em geral, a triagem é feita nos serviços de referência da triagem, porque, além de dar o diagnóstico, existe um compromisso de tratar e acompanhar todos esses casos. A coleta é realizada em unidades básicas, maternidades, hospitais, recém-nascidos e internados, e o atendimento aos pacientes é feito no ambulatório aqui em Campo Grande. Então, assim, como nosso estado não é tão grande, a gente acaba centralizando o atendimento das crianças que estão em Campo Grande. Existem estados no Brasil que fazem alguns pontos de referência de
mais de uma cidade para atender. Por exemplo, Minas Gerais tem 800 municípios, não sei, acho que tem até mais. Então, existe mais de um lugar que atende. Então, aqui a gente centraliza. Às vezes a mãe pergunta, posso ficar acompanhando com o pediatra? Eventualmente a gente até fala que sim, mas assim, em geral a gente pede o acompanhamento conforme a frequência que comentava. Mas, eventualmente, elas mandam o exame, elas colhem o exame, o pediatra olha, manda por internet, eu recebo esse exame, para a gente ver realmente se o tratamento está sendo realizado eficazmente. Então, o valor de corte do TSH é 10. Se o TSH aumentado, a gente pede uma consulta imediata para a gente ver se a criança realmente a gente já consegue iniciar o tratamento. Às vezes o valor é próximo do normal, 10, às vezes em 10,1. Às vezes existe uma pequena demora, mas os valores acima de 20, a consulta é imediata. Mas a gente teve 10,1 de TSH, quando você faz a recoleta, tem 90 TSH. Então, isso deu um sentimento assim, de que realmente 10 é um nível de corte que tem que ser feito, porque quando a gente fazia um nível de corte de 20, a gente pode ter perdido outro caso. Então, o acompanhamento do retorno é mensal até 3 meses, e ele é bimestral até 1 ano, e a seguir fica a cada 3 meses. Nós realizamos exames confirmatórios aos 3 anos de idade, que é o T4, e a cintilografia, o TSH, a cintilografia e o ultrassom. Então, nesse de 29 dias, com um TSH no papel de 243. Na época, o nosso corte era 20. Então, a gente tem que se olhando para a criança, não chama atenção, né? A gente chama ninguém, às vezes um pouquinho maior. E o TSH no soro era 513, ou seja, o normal do TSH de adulto é 5, 4 e pouco. Então, assim, um valor muito alto. E essa iniciou o tratamento em 29 dias. Então, na prática, a gente procura que a criança, no dia da consulta, já receba a primeira dose do medicamento. E a gente consegue, tendo amostras, tendo medicamento no consultório, dar para que a família já comece o tratamento no mesmo dia. Então, essa mesma criança, que já está agora na vacina, né, ela tem um desenvolvimento psicomotor normal e é uma menina normal. Em termos de desenvolvimento neurológico. Outro caso, um TSH no papel em 47, e quando confirmou no soro, 510, muito alto. Iniciou o tratamento com 1 mês e 13 dias. O ideal da data de início de tratamento, assim, no início do estudo de hipotireoidismo, a gente falava em 3 meses de idade, tem que tratar abaixo de 3 meses. Depois você vê que não, que realmente as crianças tratadas de 2, 3 meses é um tratamento tardio, existia uma sequela. E aí a gente falava 1 mês. A idade ideal para tratar abaixo de 1 mês. Atualmente se fala em 2 semanas, mas assim, é muito difícil a gente fazer um teste de triagem e colocar a criança na sala do médico examoterápico até fazer um teste de triagem. Então, se essa criança colheu isso aí, colheu a triagem por 14 dias e começou o tratamento no mês de 13 dias. O pessoal da comunicação, da buscativa, tem um trabalho enorme, às vezes, até de convencer uma família que aquela consulta tem que ser rápida, tem que ser imediata. Às vezes, tem questão de ambulância, não tem carro, ou é de zona indígena, ou é de assentamento. Então, existe uma dificuldade em logística de trazer a criança, mas a gente fica angustiado. Quando tem um estado alto, assim, a gente fica querendo ver essa criança o mais rápido possível. E aqui são os dados, desde 2007 até julho de 2015, o número de vacinantes triados, para a hipotireoidismo, lógico, junto com as outras triagens que são feitas, mais 600 mil vacinantes triados, nós tivemos 158 casos detectados, e já passamos de 1 centena de crianças com hipotireoidismo monogênico detectadas, e crianças, a maioria delas normais do ponto de vista neurológico, e isso é uma coisa que é bem gratificante que a gente trabalha com isso. Alguns resultados desse levantamento. Aqui tem 2 períodos, porque esses que foi no levantamento, de 97 até 2012, para apresentar esse trabalho, nesse encontro nacional de triagem. E a idade média de coleta do teste do pezinho de 9 dias. E a idade média, depois de janeiro de
não são avaliados no nosso tipo de referência. Às vezes vai com um pediatra, às vezes a criança, a gente não conseguiu mais contato, não conseguiu alguns casos de ser acompanhado no tipo de referência. E aqui eu chamo a atenção. Para cá, a gente já conseguiu um estado melhor. Então, a média de início de tratamento, ainda assim, 26, 21, 22, 26, aqui tem 34, mas a mediana foi diferente. Então, no caso, muito tarde, tá? Então, a gente está conseguindo, assim, melhorar a data de início de tratamento de uns 6 anos para cá. Mas, assim, quem está no interior, quem lida com o coleta, quem trabalha na unidade básica de saúde, faz uma grande diferença aquela conversa de todas as estratégias, a orientação da maternidade e a participação de mandar a criança para a gente. Isso, a gente que é o médico fica aguardando, né? A gente às vezes tem que estar falando umas coisas para que isso ocorra. Então, a causa do hipotiroidismo, a principal é a malformação congênita da glândula. Isso é uma coisa que ocorre, em geral, ao acaso. Então, não tem como eu prever qual neném vai nascer com essa malformação. Então, pode ser a agenesia, que é a falta da glândula, a ectopia, que é uma tireoide sublingual, e a hipoplasia da tireoide. Então, aqui são casos interessantes de crianças, já em idade maior, que apesar de ter um defeito congênito da tireoide, elas não apresentavam hipotireoidismo ao nascer. Então, uma criança que tem um tumor na base da língua e ela tem tireoide sublingual. Ou seja, uma tireoide com defeito de formação e ela não fez hipotireoidismo. E um defeito de síntese de hormônio tireoidiano que também dá hipotireoidismo congênito e a criança tem um bócio e veio na consulta por bócio. Então, é como o doutor falou, as doenças elas podem apresentar ao nascimento ou apresentar mais adiante. Só que no caso, a triagem neonatal dessas crianças eram normais. Então, a gente tem outras causas, além desses defeitos de posição da glândula, que é a desordogênese, que existe uma deficiência na produção, uma deficiência enzimática na produção da tiroxina, do hormônio da tireoide. Nós temos hipotireoidismo transitório por uso de iodo no período neonatal ou por anticorpo materno. A gente teve um caso de uma mãe que teve 2 crianças e ela tinha uma doença tireoidiana autoimune. Ela teve os 2 filhos com hipotireoidismo transitório por passagem de anticorpo da mãe e do feto. Então, ao nascimento, as crianças fizeram hipotireoidismo e ao refazer a reavaliação aos 3 anos de idade, as crianças não tinham mais nada. Então, existe a questão dos anticorpos quando a mãe tem doença tireoidiana autoimune. Hipotireoidismo central, hipotalâmico hipofisário, que ele é mais raro, ocorre para 100 mil crianças. Né? O primário ele o secundário, que é o hipotireoidismo central, ele é 1 para 100 mil, e o primário, que é o hipotireoidismo por defeito da própria tireoide, é 1 para 4 mil, 1 para 3 mil, como eu gosto da área. A gente faz uma complementação diagnóstica, que é a captação e mapeamento da tireoide com o C23 ou DECNES aos 3 anos de idade. E esse exame pode ser feito no período neonatal? Até pode. Ou os crioulos C23 também. Só que a gente não faz, porque a gente atrasa o diagnóstico. A gente
além de ter, o exame pode estar alterado e a criança ainda assim tem que tratar. Então, tem serviços no Brasil que tem a cintilografia no próprio serviço de referência. Então, a criança nasce e já faz a cintilografia, mas não é uma realidade nova. Então, a gente aguarda até os 3 anos para dar o diagnóstico definitivo. Aí, a vem o ultrassom também da tireoide, pode ser feito de neonatal, mas ele tem muito erro ainda no nosso meio. Porque a pessoa da criança é pequenininho, às vezes tem um diagnóstico assim, que não é reprodutivo, não repete o exame aos 3 anos. Então, a gente não faz ao nascimento. O ecocardiograma, assim, existe associação de malformação cardíaca. E esse teste de perclorato que é utilizado na criança quando suspeita dos hormonogênicos. Não utilizado na fala. Então, nós temos diagnóstico cintilográfico de 57 pacientes atendidos no IPED ABAI. Nós temos esses números aqui. A causa mais comum quando foi surgir congênito no nosso grupo é parte da literatura, que são os defeitos embrionários da glândula. Então, a tireoide ectópica sublingual, que é o mais comum. Aí tem a tireoide tireoidiana, a hipoplasia tireoidiana, a tireoide em si pode ser normal ou aumentada, que são os defeitos de síntese. Esses defeitos de síntese do hormônio tireoidiano, esses sim são genéticos. Então, aqui é uma criança normal, também que detectou propriedade neonatal, e a gente vê aqui na cintilografia essa recaptação que é embaixo da língua. Então, a tireoide dela é embaixo da língua. E é uma criança normal, do diagnóstico precoce. As provas neurológicas, elas são muito limitantes para aquele indivíduo. Então, a gente pode ter uma incoordenação motora, ataxia, hipotonia, hipertonia, dificuldade de concentração, distúrbios de fala, perda auditiva, estrabismo, o quociente intelectual reduzido e a deficiência mental grave. Algumas sequelas menores a gente observa na prática diária de atendimento do ambulatório. Então, uma dificuldade escolar, aquela criança consultada à tarde, às vezes assim, não passa de ano, ou tem uma dificuldade muito grande de matemática, de português. Então, às vezes a gente não tem uma sequela, uma deficiência mental grave, mas sequelas menores a gente tem. E é uma coisa desagradável. Então, porque uma criança que não passa de ano fica muito transtorno também. Então, a gente tem que orientar certinho, porque alguns pais, às vezes, suspendem o tratamento, para de dar uns dias, acabou o remédio, vai ficar daqui uma semana, não tem dinheiro, apesar de ser R$10, R$14, muitas vezes eles têm uma dificuldade de medicamento. Então, a gente vai ter uma situação, a gente tem que ser muito claro, toda a equipe que trabalha com isso, dizer a importância da aderência do tratamento. Tem uma coisa que pode fazer isso? Essa é uma criança que os caras observem a marcha dela. O bracinho dela do lado direito, do lado esquerdo. Isso é normal ser criança, o dia a dia dela assim. Pode passar de novo. O que aconteceu com essa criança? Ela teve o diagnóstico, ela iniciou o tratamento aos 3 meses de idade. Então, você vê, com 3 meses de idade, iniciou a posição, ela tem uma malformação, ela tem um desenvolvimento grave. Só que ela iniciou o tratamento aos 3 meses. Aí ela tem uma sequela, uma ataxia importante, um atraso mental importante. Então, mesmo começando o tratamento, ela fez o teste do pezinho, mas veio tarde. Então, a gente tem uma sequela neurológica importante. Pode passar o outro? Essa menina primeira tem 7 anos, essa segunda tem 5 anos. Não está aparecendo o áudio, né? Não tem problema. Eu pergunto para ela, como é seu nome? Ela fala, Luana. Aí eu falei, escreve para mim, ela escreveu o nome dela. Aí eu pedi para ela, faz um desenho. Aí ela me desenhou. Então, assim, uma criança totalmente normal, onde fez a diferença, ela entrar no tratamento precoce e realmente ter uma aderência, usando a medicação corretamente, fazendo as consultas corretamente. Então, realmente, isso faz uma diferença. Essas duas crianças são baseadas na minha história. E esse é o dia a dia. Eu falo assim, às vezes uma criança andando como essa primeira, na sala de espera, chega uma mãe com o nenenzinho, né, com o teste de pezinho alterado,
elas ficam assustadas, né? Só que elas veem as outras por lá causando, pegando fogo, brincando, correndo, conversando, e falam, a gente tem que comparar com essas outras, né? Porque realmente não tem nada, tá? Mas eventualmente a gente tem esses casos. Aqui são outros casos, a gente vê isso ainda, né? As crianças com deficiência mental grave, assim, uma espasticidade importante aos 10 anos de idade, não falam, uma deficiência mental muito grave, são crianças institucionalizadas. E já um adolescente também, assim, muito agitado, ele fica mordendo a mão o tempo todo, ele não fala, é uma deficiência mental muito grave. E esses dois casos não tiveram diagnóstico precoce, não fizeram viagem no Natal, então, ainda assim, esses não são casos tão antigos. Então, quais são as dificuldades que eu vejo no nosso dia a dia? A coleta de 30 dias de vida favorece a coleta tardia. Então, você fala, pode fazer até 30 dias. Não, vai lá, está cheio de coisa para fazer, vai fazer com 29 dias. Então, isso não pode ser feito. As populações indígenas, que é uma realidade do nosso estado, a gente tem muito indígena, crianças da fronteira, moradores de zona rural distante, crianças que moram em fazenda, assentamentos, às vezes tem dificuldade de chegar rápido. E a aderência após o primeiro ano, que também a mãe, às vezes acha que no primeiro ano, agora dá uma falhadinha, não pode falhar, porque o cérebro está em intenso desenvolvimento, a mielinização, as conexões nervosas, até 3 anos de idade, não pode dar nem um dia o remédio. A gente pode ter sequela. Outra dificuldade é a levotiroxina da rede pública, que é 50 a 100 microgramas. Para eu dar 37 microgramas para recém-nascido, geralmente nós começa, ou 50, dependendo do peso, o que vai cortar a levotiroxina não é o ideal, porque ela esfarela, sai um pouquinho, é difícil, então a gente tem essa dificuldade. Eu consigo com os laboratórios amostras dessas aplicações e a gente acaba dando. Mas se a mãe tem 50, é o único que ela tem, que ela ganhou, ela vai cortar às vezes, ela vai dar 1,5 para 75, mas não é o ideal que isso seja feito. E também temos dificuldades para fazer os exames definitivos, para fazer a cintilografia, por isso que a gente não tem tantas cintilografias. Porque depende da prefeitura autorizar o exame, e aí fica aquela coisa morosa, e a gente não consegue, às vezes, fazer como tem que ser feito. E assim, algumas soluções. A coleta na primeira semana de vida, que é de 3 a 5 dias. Não dá para colher no primeiro dia de vida, e nem antes da criança ter mamado. Então, tem que ter pelo menos 48 horas por causa da fenilcetonúria, que a criança tem que ter mamado. Então, não dá para colher assim, nasceu e colher no mesmo dia. Você sabe que não. Só que às vezes 3 a 5 dias a criança já foi para casa. Então, tem que ter essa cultura na maternidade que seja reforçada nesses dias. Ou até uma semana de vida, que aí existe o tempo lá. A conscientização, então, o período precoce, o papel de fruto ao centro de referência, a conscientização da população, de toda a equipe de saúde pública e a divulgação do teste do pezinho. Isso realmente é que faz a diferença. O fornecimento da levotiroxina no próprio centro de referência, com as variadas apresentações necessárias, e essa questão do livro de corte do TSH, que existe essa controvérsia ainda, mas nós estamos seguindo uma recomendação geral, que é esse livro de 10. Aqui algumas crianças normais, absolutamente normais, que vão no dia a dia lá, são bebês normais, que passam as mesmas coisas que as outras nenéns também passam. Então, eu falo para a mãe, vida pediátrica normal. Vai levar a vacina, vai amamentar, vai dar o leite, vai dar o suplemento alimentar. Do mesmo jeito, só não pode esquecer de dar o nosso comprimido. Eu falo que a única diferença da filha dela para a outra é que toma um comprimido de manhã. O restante é tudo normal. Outras crianças totalmente normais. Aqui eu até tirei essa foto, que eu achei muito legal. Esse menino aqui, ele está com um tablet na mão. E não foi o primeiro, a gente já tem 3 casos que ganhou. No programa do Estado, do governo, existe uma pontuação, uma premiação, né, para os melhores alunos. Né? Eles ganham tablet, bicicleta, não sei o quê. Então, e a gente tem 3 pacientes que ganharam tablet, e tem continente congênito. Então, assim, eu falo, nossa, é muito bom. Então, fazer o teste de pezinho na primeira semana de vida, então, depois do pezinho, esse é um passo fundamental para ele. Algumas coisas que eu gostaria de comentar, assim, conversando assim nos corredores, às vezes o pediatra fica preocupado, fala assim, nossa, eu não recebi o teste do pezinho da criança, está com 40 dias que não recebi. Então, assim, o exame é visto muito antes, lógico, no serviço de referência, existe toda uma urgência em passar esse
voltar a se reconvocar essa criança. Então, muitas vezes o exame não chegou, mas o exame está normal, porque isso é feito um cuidado de reconvocação bem difícil. Outra coisa que me contaram é que assim, eu até achei estranho, que no interior tem mãe que tem que agendar o teste do pezinho. Ela vai na unidade básica e, em vez de escolher, eles marcam, vou agendar a senhora para tal dia. Então, isso é uma prática que deveria não existir, né? Assim, você agendar um exame desse, porque não está no dia de colher, tem que colher. E outra coisa que comentava também, da demora de mandar o material, o papel filme, porque às vezes eles escolheram 3 dias, mas o papel demorou para chegar. Uma vez que está dentro do laboratório do IPED, o resultado do exame sai muito rápido. Então, realmente depende desses fatores aí, antes do laboratório, para a gente conseguir melhorar os tempos e conseguir melhorar assim, a parte neurológica dessa criança. Então, esses erros que vocês veem no dia a dia, se vocês ajudarem a combater, seriam muito interessantes, para a gente conseguir melhorar esses números também. Dando sequência, eu vou falar sobre a hiperplasia adrenal congênita, que é uma outra doença detectada na triagem neonatal. Então, ela é uma doença grave, porque ela tem um risco de vida. A criança portadora de doença, ela pode ter uma desidratação com os eletrolíticos, que é um sódio muito baixo, uma hiponatremia, e uma hiperpotassemia, que a criança corre o risco de morrer. Então, antes da existência do teste de triagem neonatal, muitos meninos com essa doença morreram, porque eles tinham uma desidratação a partir de 2 semanas de vida, primeiros dias de vida, e eram atendidos com desidratação, choque, hipoglicemia, e não se dava um diagnóstico de uma insuficiência adrenal. Então, muitas vezes, o segundo caso na família, às vezes nasceu uma menina com genitália viva que chamava a atenção. É por isso que ele foi colocado, assim, a triagem dessa doença foi colocada como benefício, porque é uma doença tão rara que a gente consegue pegar esses casos. É a causa mais frequente de genitália viva. Ocorre uma vitalização da genitália externa das meninas. E ocorre uma identificação sexual sem se mudar no diagnóstico e no tratamento desde o nascimento, assim, a programação que tem que ser feita. Então, lembrando que, como você é a tireoide, não fica no glândula adrenal. Ela fica em cima do rim, né? São 2 glândulas, né? Elas têm uma importante função no organismo, que é produzir os nossos corticoides, que é o cortisol e a aldosterona, que é o mineral do corticoide. No caso que tem essa doença, hiperplasia adrenal congênita, ela existe em vários, 5 tipos de hiperplasia adrenal, basicamente. Mas assim, a mais comum, mais de 90% dessa hiperplasia adrenal é devido à deficiência dessa enzima chamada 21-hidroxilase. O marcador dessa doença é 17-hidroxiprogesterona, que é 17-OHP, que a gente dosa na triagem neonatal. Então, mostrando aqui, a gente tem a celuloidogênese, né, que é onde ocorre a síntese do corticoide, na nossa glândula adrenal. A gente tem esse hormônio fundamental para a nossa vida, que é o cortisol, né, que ele aumenta a situação de estresse, ele várias situações, ele tem a ver com o sistema cardiovascular, e ele é fundamental. A pessoa tem que ter uma insuficiência adrenal, ela tem que repor corticoide, senão ela pode morrer. E a aldosterona, que é o mineral corticoide, também produzido na suprarrenal. E nessa doença, que é a deficiência da enzima 21-hidroxilase, a gente não tem a enzima fazendo esse trabalho aqui, que é converter um metabólico, que é a progesterona, em 11-hidroxicorticosterona, e na camada que secreta o cortisol, nós não temos a mudança para 17-hidroxiprogesterona, em 11-hidroxicortisol, portanto não vamos ter cortisol. Então, quando a enzima falha aqui para baixo vai faltar. E o que está para cima vai acumular. Então a gente vai ter um acúmulo de andrógenos, que a gente vai ter, a falta da enzima vai acumular 17-H-progesterona,
a gente vai ter androstenedione em grande quantidade, que ela é um andrógeno potente. E esse andrógeno que tem um efeito semelhante de testosterona, no feto feminino vai fazer a virilização da genitália. Então nós vamos ter como quadro clínico a falta do cortisol, a falta da aldosterona e o excesso do andrógeno que ocorre pelo desvio da síntese. Como o organismo necessita do cortisol, ele estimula aquela glândula, através de um hormônio chamado CPH, a produzir um pouquinho de cortisol. Para ele produzir esse pouquinho de cortisol, ele produz andrógeno demais. E esse andrógeno que vai fazer a alteração da parte genital. Então, nós temos, assim, basicamente, duas formas de hiperplasia adrenal congênita. A gente tem uma forma clássica e uma forma não clássica. A forma clássica é a que aparece ao nascimento. Ela tem duas formas, subdividida em duas formas, a forma perdedora de sal e a forma não perdedora de sal. Porque a gente só tem a parte de virilização e a gente não tem aquela crise de desidratação, que é a hiponatremia com hiperpotassemia e desidratação. E a forma não clássica, a gente pega em crianças que têm uma deficiência enzimática mais leve e só vai apresentar o sintoma, às vezes, com 5 anos, com 6 anos, que é a presença de pubarco precoce, que é o pelo pubiano antes da idade certa. Então, algumas crianças que têm pubarco precoce, aí pode ter também acne, pode ter atraso menstrual, então pode ter essa doença, essa forma não clássica, mas não é o nosso objetivo do estudo. Nosso objetivo com a triagem neonatal é detectar a forma clássica da doença. Então, os sintomas que podem acontecer com uma criança que é afetada dessa doença. No sexo feminino, a gente vai ter uma genitália livre. Só nossa, no sexo feminino, com genitália livre, é porque são meninas virilizadas. Então, a parte interna, que são os genitais internos, que são útero, trompas, o ovário é normal, e o cariótipo é feminino normal. Então, a gente só vai ter uma virilização externa da genitália. E aí, a gente vai ter os outros sintomas que ele vai ter no menino e na menina, que é a desidratação, os vômitos, entre a segunda e a quarta semana de vida. Isso aqui bem acompanhado de uma hiponatremia e hiperpotassemia. Antes do teste do pezinho, a gente desconfiava do menino com hiperplasia adrenal, porque ele tem genitália alterada. A gente desconfiava através de uma criança que chega desidratada, muitas vezes com um sódio 122, 120, 119 de vê, e um potássio de 6, de 7, de 8. Então, às vezes, antigamente o pessoal pensava, como insuficiência renal, falta de potássio 7. Primeira coisa, hiponatremia e hiperpotassemia, tem que pensar numa insuficiência adrenal. E a principal causa de insuficiência adrenal é a hiperplasia adrenal congênita. E na criança, e a forma tardia, ou mesmo no menino que tem a forma virilizante não trata, nós vamos ter pelo pubiano precocemente, e a macrogenitosomia, que é o aumento do aspecto do genital. Então, tem um aumento do Então, a forma clássica tem um exemplo de uma criança, que ela tem um aumento do falso, que a gente chama de falso, nessa situação que está aumentada. Daí a gente vê que o meato é diferente, não tem um meato separado, então fica um aspecto virilizado. Lógico que ao ver uma criança com uma genitália assim, a gente não tem como afirmar qual doença que é, porque várias doenças podem ter o mesmo aspecto genital. E existem diversas causas para genitália livre. Existe o hermafrodita verdadeiro, o homem XX, outros diagnósticos. Mas a causa mais comum é essa doença. Tá? Então, aqui um outro caso recente de uma menina que, assim, ao nascimento, no aspecto genital, assim, parece um micropênis, né? Inclusive tem uma fusão abscotal que dá a impressão que seja um escroto, né? Mas é uma menina. A gente tem um ultrassom, a gente vê o útero e os 2 ovários normais. Esse é um caso de um desafio muito grande para a gente, porque a genitália é intensamente virilizada, a uretra é quase na ponta desse falos, e a criança, ela tem hiperplasia adrenal congênita, e a família é indígena para facilitar a nossa vida, e eles não aceitam algumas coisas, né? Eles têm alguns conceitos diferentes. Então, no caso dos casos, a gente fez uma consulta com outra especialidade, lógico que tem que passar com um cirurgião urologista, e ele foi categórico.
precisa corrigir o sexo feminino, mesmo que a família não queira. Precisa fazer. Então a gente tem que estar fazendo todo um trabalho de trazer mãe, pai direto da aldeia, para ser conseguir convencer que realmente precisa, porque no futuro, realmente, a escolha, a opção pelo sexo feminino, lógico que é o sexo genético da criança, precisa ser feito. Então, essa classificação de Drager é que mostra esses graus de virilização. Porque no normal, a gente vê assim, a bexiga, a uretra, aqui o útero e a vagina. Então, a gente, quando vê a genital externa, a gente vê o meato uretral e o meato vaginal. Então, conforme vai tendo esse nível do andrógeno aqui dentro da uterina, ele vai virilizando a genitália, aí a gente vai ter ou uma clitoromegalia, e a gente começa a ter uma confusão. Você já vê que no mesmo orifício, em vez de você ver os dois orifícios separados, você vê o mesmo. Aí é o mesmo orifício que comunica a uretra e a vagina. Esse pedaço comum chama-se seio genital. Então, essas crianças têm esse seio genital. E às vezes tem essa genitália totalmente masculinizada, olha só. Aqui tem o útero, a vagina, e aqui tem a bexiga. Vai ser uma uretra masculina. Né? Então, esses casos são muito difíceis de correção. Eles estão, às vezes, várias cirurgias. Então, uma criança que você vê assim, aparentemente me chama a atenção. Simplesmente de outros lados, forma clássica, perdedor de sal. Depois a gente olha um pouco melhor, a gente vê uma clitoromegalia. E uma fusão, você não consegue identificar a uretra e a vagina separada. Outro caso sempre mostra também, essa menina veio com um pouquinho de menino, né? Ao nascimento, ela tinha o sexo foi definido como esse menino. E aí, quando teve a crise de perda de sal, ela foi para o hospital, porque quando ela tremia, 120 de sódio, potássio alto. E quando a gente foi falar o resultado, a família ficou muito apreensiva com esse tipo de situação, lógico, né? Teve que fazer uma mudança, tinha até registrado essa criança. Então, ela depois teve uma roupinha de menina no primeiro retorno. E ela é uma menina, já estava moça, já fez várias cirurgias, a menina que está em tratamento normal, tratamento feminino normal. Outro caso também, que às vezes a correção mais tardia, a gente vê esse tipo de alteração genital. Então, a metodologia de detecção da hiperplasia adrenal congênita é a dosagem de 17OH. A coleta, então, é feita no papel de filtro da triagem normal. E assim, nível de corte do 17OH, foi feito um estudo no IPED em 2013 para estimar o ponto de corte, porque existem pontos de corte diferentes em vários trabalhos de literatura, dependendo do laboratório, um pouco maior, um pouco menor. Isso que interfere porque o 17OH dá muita reconvocação, tem muito falso positivo de exame. Tá? Então, atualmente, o RN a termo é acima de 22 e o pré-termo acima de 24. Esse estudo foi feito lá no IPED para crianças acima de 27 semanas. Então, não tem prematuro assim, extremo, mas sim, é o nível que a gente está utilizando. Então, eu levantei os resultados de 2010 para 2015, porque a gente tem essa desde 97, a gente tem 16 casos antes desse que eu estou mostrando aqui. Mas, sim, eu vou mostrar esses últimos dados pela maior consistência dos resultados, tá? Então, nesse período, se tomamos esses dados, foram 196, nesses 4 anos e meio, quase 5 anos. Houveram 40 reconvocações para a consulta médica, porque o exame pode dar alterado e a criança faz a recoleta no papel filtro. Então, vamos supor, deu 27. Vai lá, recoletou, deu 14, foi liberado. Mas isso aí são os que deu 27, e quando recoletou, deu 26. Então, vai para a consulta. Então, 40 reconvocações para a consulta médica, sendo 24 prematuros. Então, a principal causa de reconvocação, o exame continua alterado, é criança prematura ou baixo peso do nascer. Aqui tinha crianças de 900 gramas, 1 quilo, tinha até de 580, depois a criança foi óbito. Mas existe também, como tem prematura e baixo peso, crianças grávidas, às vezes tem essas questões que pode ter o óbito também. E a gente tem, então, nesses 40 reconvocações, 11 casos confirmados. Sendo que a mais comum no nosso grupo foi em forma perdedora de sal. São 9 formas perdedoras de sal.
e 2 formas não perdedoras de saúde. Nós tivemos, então, 6 meninas, que ela acontece, a doença decisiva, é 1 para 1, né? 6 meninas e 5 meninos. E a incidência nesse grupo, então, foi de 1 para 17 mil recém-nascidos criados. Na literatura fala em torno disso mesmo, 1 para 16 mil recém-nascidos. Então, os estudos positivos do C7H, vocês estão com um alto índice de recolocação. Até que tinha mais, com a mudança de métodos, foi melhorando isso daí, porque a 17OH ela cruza com outros esteroides que tem grande quantidade no plasma fetal, por causa da adrenal fetal, que tem uma função importante. Né? Então, dependendo da metodologia, o número de falsos positivos é muito grande. Então, nos prematuros, né, recém-nascidos com baixo peso ao nascer, recém-nascidos com doenças intercorrentes, a gente pode ter esse valor do 17OH aumentado. E o tratamento é feito com glicocorticoide, que é hidrocortisona e prednisolona. No nosso meio, a gente tem usado prednisolona para as mães que não conseguem formular hidrocortisona, porque ela é um medicamento que para formular fica com custo alto, mas também a gente tem um problema grave com o sal da hidrocortisona. A gente, usando hidrocortisona formulada em farmácia particular, o exame nunca ficava bom na criança. Aí a gente usa uma prednisolona, que é um corticoide que não é totalmente de escolha, e o exame fica melhor. Então, a gente usando as 2 coisas. E o mineral corticoide, que é a fluorocortisona, que esse a gente consegue pegar na casa de saúde atualmente de forma fácil, que é o florimetro, que a criança tem que tomar para manter o sódio e potássio normal. E aí, eles usam o extrasal, que é um pouquinho de sal de cozinha, desde lactente, eles usam na água, a gente faz um cálculo para manter o sódio normal. E o acompanhamento mensal inicial, depois de cada 2 meses. E é feita a correção cirúrgica da genitália a partir, geralmente, com 2 anos, às vezes pode durar um pouquinho antes, o falos, e o cero genital, às vezes, o cirurgião protela a cirurgia. A gente está tendo um pouquinho de melhor na situação de correção genitália aqui, mas, assim, é uma fase difícil. Tem crianças que assim, teve que ir para fora, e umas genitálias mais complicadas, isso antes de 2005, 2004, a gente não tinha como resolver totalmente aqui. E uma coisa que, assim, interessantemente aconteceu esse ano, que teve uma portaria de março de 2015, que tornou pública incorporar o campeonato de hidrocortisona para o âmbito do SUS. Então, só que essa portaria assim, ainda não está, na prática a gente não está conseguindo pegar ainda. Já mandei as crianças nossas que tomam prednisolona, um laudo para a Casa da Saúde, mas ainda não está sendo fornecido dessa forma. Acredito que vai melhorar bastante para todas as crianças do Brasil, já que a hiperplasia adrenal está incluída nessa fase 4, né, de teste, e muitas crianças vão se beneficiar pegando os 2 medicamentos pela rede. Aí eu queria agradecer a essa equipe que fica bem próxima de mim, apesar de ter todas as pessoas que trabalham tão bem na Uniped, né? A Juliana, o Luciano, o Lucilene, o Alexandre, a doutora Alessandra, a doutora Sueli e a doutora Antônia, pelo trabalho que eles fazem, conseguindo realmente mudar a história da vida de muitas crianças, tá bom? Muito obrigada.